Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva. Mais uma vez aqui estamos reunidos no quarto domingo deste mês de junho para mais uma doutrinária no Grupo Espírita lá Francisco de Assis. Peçamos ao Pai, nos abençoe nesta manhã, nos envolva em paz, harmonia, equilíbrio, serenidade. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome. Envolve-nos no Teu amor. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Envolve a nossa irmã que vem conversar conosco nesta manhã, falando do Teu Evangelho. Que ela possa ser intuída pelos amigos da espiritualidade superior e que nos traga aquilo que todos nós estamos necessitando ouvir sobre o Teu Evangelho, Senhor. Que a equipe espiritual aqui presente nos envolva e permaneçam conosco nessa nossa caminhada a nos orientar para o bem. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Bom, aqui nos encontramos para mais uma doutrinária, como já falei com vocês. Hoje com a nossa irmã Luzia Castro, que vem nos falar sobre o capítulo 174 do nosso livro Vinha de Luz, intitulado Plataforma do Mestre. E vamos assim nos preparar para ouvir a nossa irmã. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena leitura do livro Filho de Deus, intitulado O Teu Cristo. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste, e já deverias ter te libertado da sua presença. Vês que outra descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinava. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos ensaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso, que é teu, mas o mantens manietado sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastas. És, antes de tudo, o teu mundo interior. E porque aí ele habita, todo te renovas e dás margem a que estudie as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. E fica essa mensagem para a nossa reflexão do livro Filho de Deus, pelo Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. E vamos agora ouvir a nossa irmã Luzia Castro, que vai nos falar, como eu já disse, do livro Vinha de Luz, capítulo 174, Plataforma do Mestre. Que Jesus nos abençoe. Ouçamos a nossa irmã. Muita paz. Meus amigos queridos, um ótimo dia para cada um de nós. É com muita felicidade que me encontro hoje aqui com a família Gelfa, agradecendo o convite.
rogando ao Pai que tenhamos uma manhã maravilhosa, que Ele nos oriente naquilo que precisamos escutar nesta hora abençoada. E hoje nós estamos aqui para o estudo do livro Vinha de Luz, do capítulo 174, Plataforma do Mestre. Então, neste texto, o irmão nos fala que há 2000 anos o povo esperava que Jesus fosse um revolucionário que viesse à custa de lutas, violências, lutas sangrentas, mas que Jesus não se apresentou dessa forma. Jesus se apresentou com a sua doçura, com a sua maneira peculiar, como sempre ele se apresenta e se apresentou para cada um de nós. E que Jesus não tinha títulos, ele veio com a sua grandeza a nos ensinar de uma maneira diferente. E no livro Jesus no Lar, o amigo Emmanuel, no prefácio, ele vai nos esclarecer que quando o homem ele compreende a grandeza da Boa Nova, ele vai perceber que Jesus não é um reformador de civilização, nem um legislador de pessoas, e que Jesus, na verdade, ele é um renovador das almas de cada um. Ele vem para nos dar uma condição diferente. E que quando a gente passa a perceber essa condição que o Mestre nos apresenta, nós saímos daquela maneira comum das conversações, das adorações, e passamos a sentir a necessidade de que Jesus adentre ao nosso santuário familiar. E quando nós temos essa necessidade, Jesus verdadeiramente adentra o nosso santuário familiar, ele vai aí corrigir as paixões, vai corrigir as palavras nos inspirando, palavras positivas, nos dando uma condição de renovação, a fim de que tenhamos ações vivas. E é isto que acontece verdadeiramente quando Jesus adentra ao nosso santuário familiar. E no primeiro capítulo da mesma obra do livro Jesus no Lar, Emmanuel continua nos dizendo que o primeiro culto do Evangelho no Lar foi instalado na casa de Simão Pedro, exatamente pelas necessidades daquele povo, cada um com as suas dificuldades internas, e que externavam isso ao Mestre Jesus nas conversações. E Jesus convida aqueles seres que ali se encontravam ao primeiro culto do Evangelho no Lar, para que pudessem ali colocar as suas experiências e, através da palavra doce e orientadora do Mestre, consolar as suas almas. E Jesus continua dizendo que é no lar que nós vamos, ali dentro daquelas paredes, que nós vamos nos fortalecer, que nós vamos aprender uns com os outros, porque se não aprendermos dentro daquelas paredes, como vamos nos unir em relação às nações? Então é uma orientação grandiosa que o Mestre Jesus vem nos dando através do lar, e é assim que acontece quando nós iniciamos o culto do Evangelho no lar, no lar de cada um de nós. É isso que acontece. Nós passamos a nos sentir consolados, mais fortalecidos, para
as situações da vida. Conta-nos Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus pequenino, ele foi falar no templo. E quando ele termina de falar, um senhor chamado Eleazar conversa com José, seu pai, e diz a esse senhor diz a José: parece que esse menino havia nascido para a perdição dos muitos em Israel. E Maria, a mãe de Jesus, fica preocupada e ela vai conversar com Isabel, sua prima. E diz a Isabel da sua preocupação com Jesus. Jesus chamou a atenção, Jesus, menino. E Maria fala com Isabel e logo depois ela conversa com José. Ela conversa com José, que estava preocupada com aquela situação. E Jesus, como se no dia seguinte, como se Jesus compreendesse a aflição da sua mãe, ele pergunta: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Maria fica surpreendida com essa colocação de Jesus. Fica surpreendida e responde a ele assim: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas um preparo melhor para a vida. Ele responde como se estivesse olhando no íntimo, porque Jesus é esse ser que nos olha no íntimo. Ele responde: toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Então nós vamos perceber nesse diálogo em que Jesus se expressa com uma clareza, que Jesus veio com uma estrutura de metas e propostas bem organizada, bem estabelecida dele com o Pai. Como ele disse à sua mãe: não está vendo que eu tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai? Jesus, esse Espírito grandioso, que é a mentora Joana de Ângeles no livro Jesus e a Psicologia Profunda à Luz do Evangelho, nos diz que é o ser mais notável que a história da humanidade já conheceu. Esse ser esplendoroso, esse ser grandioso, esse exemplo, esse modelo e guia para cada um de nós, que tanto nos ensina. Então Jesus, ele já veio com uma estrutura preparada, organizada. Jesus menino, ele faz esta declaração de que eu já estou com Deus, eu estou em comunhão com o Pai. Então, as propostas de Jesus vieram bem estabelecidas, bem delineadas pelo Pai. E nós vamos perceber que o Mestre Jesus, na sua trajetória, ele vem nos trazendo o tempo inteiro, ele vai nos mostrar a sua trajetória de metas, de propostas diferenciadas. Quando nós vamos ver e lembrar da oração do Pai Nosso, e que ele diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem a oração dominical: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E no Evangelho nós vamos observar: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo
dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Então nós vemos, através da oração do Pai Nosso, a grandeza do Mestre Jesus, quando ele nos convida a glorificar o Pai que está nos céus, nos dizendo que a harmonia do universo dá o testemunho da sabedoria do Pai. Então, o Mestre, em todo o seu caminhar, ele vem nos dando esse olhar para o Pai, para a grandeza do Pai. E nós vemos na oração do Pai Nosso esse poder grandioso do Pai de misericórdia e de bondade para com todos nós, para que nós possamos abrir os nossos olhos. O Mestre é como, através dessa oração, ele viesse logo nesta primeira premissa, nos dando assim um balanço na alma, para que a gente despertasse a importância do Pai, para que a gente pudesse abrir verdadeiramente os nossos olhos para esse Pai de bondade, que é de prudência, que é de previdência, que só traz para nós a grandeza, para as nossas almas. E ele continua, e nós vamos ver que o Mestre, em todo o seu processo, em seu percurso, com as suas propostas, com a sua meta de nos orientar, de nos auxiliar para que sejamos verdadeiramente acalentados pelas suas doces palavras. E no Evangelho, continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no Cristo Consolador, nós vamos encontrar homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos dos erros. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então nós vimos aqui o Mestre Jesus nos mostrando, nos colocando diante de nós, para que nós possamos nos reanimar perante os nossos equívocos, perante a vida. Porque, como ele diz, não afasteis o facho que a clemência divina nos coloca nas mãos. Então, nós, a todo momento, o Mestre, ele vem nos fortalecendo, nos soerguendo diante dos nossos equívocos, porque nós sabemos o quanto precisamos e quanto são importantes essas palavras do Mestre Jesus, que são sementes abençoadas, que ele nos coloca
as mãos que Ele nos coloca diante de nós, para que nós possamos verdadeiramente abrir a nossa consciência, o entendimento das tuas palavras, das tuas sementes, que são verdadeiras orientações para a nossa vida. Ele nos diz que está tomado de compaixão por nós, porque Ele vem em nosso socorro. Ele vem para nos dar aquela mão quando nós estamos caídos e nos levantar. Então Ele nos diz para não deixar de estender mão socorredora aos infelizes que, vendo o céu, caem no abismo do erro. E nós sabemos o quanto nós temos nos equivocado, o quanto nós precisamos dessas palavras doces do Mestre a nos guiar, que são verdadeiras orientações para a nossa vida. E nós vamos encontrar um amigo espiritual, nos diz assim: nós precisamos mergulhar em nós mesmos, para, através das nossas experiências, a gente buscar a renovação e a autotransformação. Que este é um momento importante para cada um de nós da autotransformação e da iluminação das nossas vidas. É como Jesus nos convida aqui. Jesus nos convida que não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades, porque Jesus vem o tempo inteiro. Ele esteve conosco, continua conosco, nos orientando a respeito das suas verdades. E Ele continua nos dizendo assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos e os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Então nós vamos ver que Jesus, esse grande psicoterapeuta das almas, grande amigo que nos conduz a todo tempo e nos chama, nos conclama a que nós busquemos esse remédio que Ele nos traz. E qual é esse remédio que o Mestre nos traz? Ele nos diz: venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, esse remédio que Ele nos diz, Ele começa nos dizendo assim: meu reino não é desse mundo. O Mestre, ao dizer que o reino dele não é deste mundo, ele já nos mostrava a sua proposta grandiosa de amor. Porque o reino da terra é um reino dos títulos, onde se deseja glórias e onde se deseja as experiências externas. São muito visadas. Mas o Mestre, ao dizer que o reino dele não é deste mundo, ele vem nos mostrar a sua condução e a sua condição perante a humanidade. Um ser grandioso que veio com uma responsabilidade imensa. E nós não compreendemos. O Mestre por aqui passou e no momento das suas dores ainda teve piedade de nós. Nós não compreendemos o Mestre Jesus. Nós vimos aquele momento não como um momento de cura para as nossas almas, porque o Mestre veio nos dar o maior exemplo que todos nós podíamos ter.
Nós vimos aquele momento como um momento totalmente incompreensível para cada um de nós que ali nos encontrávamos. E o Mestre vem nos dizer: sou o grande médico das almas. Eu trago o remédio que vos há de curar. Esse remédio há de matar a nossa sede. Quantos irmãos o Mestre Jesus auxiliou? Porque o Mestre olhava e olha para cada um de nós e percebe o nosso íntimo. Ele já percebia com a sua mãe. Com a sua mãe, Maria diz: parece que ele estava sabendo o que ia no meu íntimo. E o Mestre olha para cada um de nós e é como se ele estivesse nos vendo intimamente, ele já nos conhece. Porque ele vem de uma esfera, de uma preparação e de uma grandeza com uma responsabilidade imensa para com a humanidade. E o Mestre vem nos trazer, como ele trouxe a Zaqueu: Zaqueu, desça da árvore, porque hoje eu estarei em sua casa contigo. Aquela mulher que tocou o Mestre na multidão, e o Mestre pergunta a Pedro: Pedro, quem me tocou? E Pedro diz: Senhor, como eu vou saber que ele tocou? Há tantas pessoas aqui. Alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. E o Mestre esteve com Nicodemos, que não entendia, era um doutor da lei. Como posso nascer de novo? E o Mestre Jesus, em todos os momentos, Maria Madalena, que ele já conhecia o íntimo de cada um, vinha desse acompanhamento com cada um de nós para nos soerguer. E o Mestre Jesus é essa água que sacia a sede das nossas almas, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles. O Mestre é esse benfeitor extraordinário, o mais notável ser que a história da humanidade já viu e conheceu. Então, o Mestre Jesus, naquele momento em que ele foi testado 40 dias e 40 noites no deserto, em que o Mestre foi ali testado, passou pelos seus momentos solitários, porque todos os nossos momentos de crescimento são individuais, e o Mestre ali esteve, e o Mestre saiu triunfante. O Mestre passou 40 dias e 40 noites e saiu no triunfo da sua alma, sabendo, sendo conhecedor de todas aquelas personalidades que iriam estar com ele e o que fariam, e conhecedor também do seu grande papel diante da humanidade, ele honra o seu compromisso com Deus. Ele honra o seu compromisso com as suas metas e propostas de processo evolutivo e sai daquele momento para a condução da sua vida. E naquele dia em que aquela multidão se reúne e o Mestre, juntamente com aqueles dois que cometeram iniquidades,
o povo e todos nós que lá tivemos, crucifica o Mestre Jesus. O Mestre vai à cruz, triunfante como sempre, nos mostrando a sua grandeza, continuando seu processo de evolução, ali firme diante daqueles processos doloridos do corpo, mas se libertando em alma. E o Mestre, nesse processo, nesta força, ainda nos orienta com a sua divina luz, ainda nos dá o seu testemunho, quando diante daqueles dois, e aquele que se redime, que pede ao Mestre que esteja com ele, que o auxilie, o Mestre, você ainda hoje estará comigo no reino do Pai. O Mestre nos orientando no momento de dor ao triunfo. Você estará no reino do meu Pai, ainda hoje. E nós vamos vendo aquela saga de Jesus, que ainda hoje muitos imaginam que a saga de Jesus foi apenas aquele momento de dor, lembram-se daquele momento e não percebem a grandeza deste ser. Este ser que veio não com os títulos da terra, que não tinha nenhum interesse os títulos da terra, nenhuma importância para Jesus. Títulos externos que dizem respeito àqueles que estão presos ainda, escravizados ao orgulho e ao egoísmo. E o Mestre, humílimo diante do Pai, na sua grandeza maior, vem nos ensinando ali, diante daqueles dois. Ele diz que você estará ainda hoje no reino do meu Pai. E neste reino em que nós vamos ver no percurso quantos irmãos queriam entrar no reino dos céus à custa das causas externas. E Tiago, no livro Pelos Caminhos de Jesus, ele é um desses irmãos que desejava, Jesus, eu encontrei aqui 3 amigos que podem lhe ajudar na construção deste reino. 3 amigos, e cada um desses amigos desejava um rato externo. Cada um queria ajudar o Mestre com atitudes externas, com coisas materiais, mas queria também que a forma com que cada um ajudasse pudesse ser propagada. E o Mestre lhe diz. O Mestre fica pensativo, reflexivo. E Tiago vem, Mestre, eu lhe arranjei 3 irmãos para a construção do reino, e você não dá nenhuma importância, não dá nenhuma resposta. E o Mestre Jesus diz, Tiago, meu reino é estruturado com o amor e a renúncia, objetivando a libertação das consciências e dos sentimentos externos. A libertação desses sentimentos internos, dos sentimentos mais nobres, não dos sentimentos das coisas externas. Ele é programado para a vida eterna. Exige dos que se candidatam a sua edificação, o sacrifício, a abnegação
e o espírito de serviço. E Tiago lhe olha e se cala, porque aqueles irmãos desejavam as aparências. Aqueles irmãos desejavam a propagação das suas vidas naquilo que fizeram, para mostrar que fizeram. Assim somos nós, meus irmãos. Muitas vezes não entendemos a proposta do Mestre Jesus para com cada um de nós, essa proposta de renovação. Jesus, que veio com este compromisso para com a humanidade, ele podia, neste momento da cruz, ele podia, nesse momento anterior à cruz, no momento em que ele estava sendo tentado, ter saído, ter dito, eu não vou conseguir levar, ou não quero levar esta humanidade toda. É muita gente, mas o Mestre triunfou. O Mestre grandioso saiu deste momento de tentação e foi dar o seu testemunho do grande compromisso para arrebanhar as ovelhas perdidas no regaço do Pai. E o Pai lhe pede, porque o Pai lhe deu este compromisso. Ele já veio em comunhão com o Pai desde o início. Ele sempre afirmava. E não só afirmava, o Mestre confirmava pelo seu exemplo de amor, pelo exemplo de grandeza. O Mestre vem confirmando esse modelo, esse guia, o psicoterapeuta das nossas almas. Em Jesus, nós encontramos o consolo para as nossas dores. Em Jesus, nós encontramos o refrigério quando os nossos corações estão aflitos. É em Jesus que nós vamos refrigerar os nossos corações, nos acalmando, trazendo pensamentos equilibrados. É com Jesus que nós vamos aprendendo a nos acalmar, a entender que nós não precisamos desses dois monstros na nossa vida, do orgulho e do egoísmo, que nós precisamos ir aos poucos e poucos, jogando fora esses dois que tanto nos afligem, porque tal qual aqueles irmãos que queriam se apresentar na construção do reino apenas para serem vistos, com orgulho, para se mostrar que fizeram alguma coisa, mas como o Mestre diz que o reino de Deus é um reino de renúncias, onde nós temos e devemos o nosso compromisso com as verdades. Com a maior verdade que o Mestre viera nos ensinar. Nesse percurso em que o Mestre esteve conosco, no momento em que dizemos, crucifica Jesus, nós estávamos ali, mostrando que não compreendemos a missão do Mestre para conosco. Que o Mestre Jesus, naquela hora derradeira, nos deu a maior lição, do maior compromisso que ele veio. Como ele dissera, o remédio que ele veio nos trazer. A água que é capaz de matar a sede. A água
a maior verdade, a verdade absoluta. O Mestre nos diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Caminho. O Mestre nos ensina o caminho reto a seguir. Extirpemos a impiedade, a mentira, a maledicência da nossa vida. Sigamos um caminho em que a luz possa ser sempre o farol que nos guia, com o Mestre Jesus como exemplo, que sempre nos trouxe com simplicidade a luz da verdade absoluta. O Deus bom, o Deus justo, o Deus magnânimo, que nos deu de presente o Mestre Jesus para nos levantar dos tropeços. O Deus de justiça e de caridade, que nos ensina, através do Mestre Jesus, as tuas leis. E essas leis imensuráveis de Deus, que o Mestre vem nos dizer, a sua verdade maior, o amor. O amor que é capaz de nos transformar. E esse amor que o Mestre nos mostra na cruz. Este é o seu exemplo grandioso. Não aquele momento de endurecimento e rebeldia nossa, porque o Mestre mostrou o seu maior exemplo, o seu triunfo, a sua grandeza. Naquele momento da cruz, foi um momento crucial para a humanidade compreender o grande amor, esse ser que veio com o compromisso que o Pai lhe deu. E neste imenso amor com a humanidade, ele continua conosco. Esteve conosco e continua conosco, nos levando para o caminho da luz e da verdade. Ainda neste momento, o Mestre vem trazer um exemplo em que ele resplandece para a imortalidade. Ele, através desse processo que aparece para Madalena e os discípulos que não acreditam, e Tomé, ele diz, coloca o dedo na ferida, Tomé. E Tomé titubia, mas Tomé era aquele que queria ver para crer. E Jesus coloca o dedo na ferida, Tomé. E alguém vem abraçá-lo e ele diz, ainda não segui para o Pai. E o Mestre nos dá, naquela hora, ele mata a morte. Ele nos dá o exemplo grandioso da imortalidade da alma. Ainda nesta hora, e especialmente nessa hora, o Mestre nos deixa esse legado grandioso de amor, nos consolando mais uma vez, nos dizendo que a vida continua, que nós somos imortais e que nós vamos seguindo nesta proposta de libertação. O Mestre, nos seus inúmeros momentos,
em que aqui esteve, nos libertando de nós mesmos, nos colocou sempre diante de nós, para que diante de nós pudéssemos libertar as nossas consciências desses equívocos que vimos há tantos anos, há tantos e tantos, cometendo. Nos coloca diante de nós a nos dizer: estude-se, mergulhe em si mesmo para encontrar a libertação. Então, o Mestre Jesus, nesta proposta de renovação, nessa proposta de libertação das nossas consciências através do seu imenso amor, da sua grandeza, das suas verdades, que viera trazer sob a batuta do Pai, o Pai de misericórdia e de bondade, que Ele deu esse compromisso e que Ele honra com um triunfo grandioso e vem nos mostrar o quanto nós precisamos crescer, o quanto nós precisamos dar esse mergulho em nós para libertar as nossas consciências destes monstrinhos que ainda estão dentro de nós, para que dentro desses ensinamentos, dessa nossa consciência, dessa verdade absoluta, do poder de Deus em nossa vida, desse grande orientador, desse amigo bondoso Jesus, que nos conduz com maestria, que ainda hoje no planeta Terra, por aqui passou e continua conosco, nos guiando, nos arrebanhando, e nós, ainda na rebeldia, parecemos que estamos ainda com os olhos tapados, mas isso não são todos, porque em nome do teu amor, em nome dessa grandeza de todo o processo que vivera na Terra, muitos já se modificaram. Graças aos seus exemplos, as suas verdades já começam a florescer, porque não somos mais como outrora. E o Mestre Jesus, nessa condução radiosa em que nos ensina a libertação, em que vem para que restauremos as nossas condutas, para que busquemos no reino da verdade, no reino do Pai, encontrar o consolo necessário para as nossas condutas e que possamos transmutá-las, porque através de todo esse manancial de aprendizado que temos descortinado ao longo de tantas existências, já podemos ver a luz do horizonte que se alarga com esse grande amigo Jesus, que não deixa as nossas mãos, que continua arrebanhando as ovelhas do Pai e que com certeza, nesta hora abençoada, em que nós ouvimos a voz do Mestre calar profundamente nas nossas almas, nos entreguemos ao sentimento desta grandeza que o Pai veio nos ensinar através do Mestre Jesus, que é o amor. Que este amor,
este amor grandioso possa envolver a humanidade carente de toda ordem. Que esse amor irradie os nossos corações com a bondade, com a caridade, com a vontade de ser cada vez melhores, de sermos seres restaurados nas nossas condutas, nos nossos hábitos, restaurados das nossas vidas. Que as nossas vidas, lembrando de todo o ensinamento do Mestre Jesus, sejam renovadas pelo grande manancial de amor e de paz que o Mestre nos ensina a cada dia através de todo o potencial que ele deixou na Terra, dos seus exemplos, do seu amor para com todos. E que o grande poder de Deus reine nos nossos corações. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nesta hora bendita, fazendo com que os nossos corações se acalmem e que sejamos consolados sempre pelo imenso amor, pela luz da verdade que o Mestre viera nos ensinar através do seu amor. Muita paz, amigos queridos. Que Deus, de infinita bondade, nos envolva. Que sempre nos oriente nos melhores caminhos. Muita paz, meus amigos queridos.